Então, sem mais, vamos direto à palavra. E os irmãos já sabem, não canso de falar, gosto de sempre de pegar minha semana, os momentos que acontecem na minha vida, meditar, buscar um direcionamento de Deus. E como grande parte dos irmãos já sabem, né? Essa semana que passou, né? A Fernanda e eu tivemos a alegria de compartilhar com os irmãos, né? Que nós estamos esperando o nosso primeiro filho, né? Isso é maravilhoso, né? O nosso pequeno Davi, já até sabemos que vai ser um menino. E essa bênção a gente já faz um tempo que a gente já sabia, né? A gente já sabia desde julho já sabíamos. E durante todo esse período até então, a alegria ela estava presente na nossa vida lá em casa, né? E ela se transformou em algo maior com o decorrer do tempo. Essa semana mesmo a gente foi fazer já o primeiro exame morfológico, já deu para ver com mais definição, né? Até brinquei com a Fê, falei assim, tem uma bundinha magrinha. E se transformou em algo muito maior, né? Numa euforia, numa alegria sem tamanho, né? Eu observando ali, vendo, e dessa vez eu sempre fiquei com dúvida, né? Se quando fosse a minha vez de ser pai, eu conseguiria ver o ultrassom. Graças a Deus eu consegui ver, não era só um borrão mais, eu consegui ver nitidamente. Só que com essa alegria, se vocês conhecem um pouquinho de mim, um pouco que eu compartilho com os irmãos, com essa alegria também veio a responsabilidade, começou a cair um pouquinho, a cada momento mais cai a ficha. Aquela preocupação, é uma responsabilidade que nos faz sentir, nos faz meditar sobre o que vai vir, algo grandioso, é um passo novo, né? Na vida de qualquer pessoa, isso é um passo novo, uma responsabilidade enorme, e para mim também, e eu comecei a pensar nisso, poxa, nós estamos gerando uma vida, nós vamos cuidar de uma pessoa, vamos ter que ensinar muita coisa, coisas essenciais do dia a dia, mas principalmente as coisas de Deus, buscar desde cedo a mostrar que Deus é o propósito dessa vida, né? Eu tenho 29 anos, para os mais novos eu já sou velho, para os mais velhos eu ainda sou novo, né? Mas aos meus olhos, eu ainda sou uma criança também. Por isso que eu brinco, eu falo assim, às vezes, como é que deixar a criança ter uma criança? Mas quando eu olho para mim, eu me enxergo de certa forma como uma criança. Por quê? Porque eu dependo diariamente de Deus, de graça de Deus, da direção de Deus, da sabedoria de Deus. Então eu olho e eu me sinto nesse lugar, como uma criança, alguém que precisa de muito cuidado. Então esse senso de responsabilidade foi batendo. No Dia dos Pais, eu já sabia, né? Então já foi uma comemoração meio diferente para mim, porque eu já era pai, mas não me sentia tanto assim. Então, tanto que o Jefferson nem sabe, mas nesse dia o Jefferson virou para mim e falou assim, parabéns papai. Aí eu, obrigado. Ele nem sabia, mas eu falei, obrigado, você está certo. E nesse Dia dos Pais, eu voltando, né, do culto, a gente foi fazer uma comemoração diferente, né? Então levei os meus pais e os pais da Fê lá na nossa casa, juntos. Mas nesse período que eu deixei eles, eu fui estacionar. E aí eu estacionando, eu já comecei a orar pelo meu filho. Eu já comecei agradecendo a Deus pela responsabilidade, né, pelo carinho que Deus teve por mim, pela graça que Ele teve por nós. E pedindo, desde já sabedoria, pedindo discernimento, pedindo graça, para que a gente pudesse cuidar tanto da parte física, quanto do espiritual. Ensinando sempre o nosso filho no caminho do Senhor, né? E nas minhas orações, como eu sempre falo, eu procuro ser sincero, o mais sincero possível. Tanto que às vezes, se eu não me sinto na sinceridade, eu peço desculpa para Deus e falo assim, olha, vamos bobinar aqui, vamos voltar do início, porque eu não estou sendo sincero com o Senhor sabe, e eu preciso falar, né? Porque o Senhor conhece o nosso coração, então eu sou muito sincero. E em grande parte das minhas orações, maior delas mesmo, eu sempre tenho um pedido em comum, que é a sabedoria.
sabedoria para lidar com os desafios, para tomar decisões corretas. Como eu falei, eu me sinto uma criança, mas não deixo isso tomar conta. Então eu dou passos, mesmo que não muito ciente, assim, consciente do que eu posso, mas eu dou esses passos na graça mesmo, pedindo para que o Senhor me capacite, confiando em Deus que eu vou dar esses passos na direção do Senhor. Pensando nisso tudo, responsabilidade, pensando também em criança, na criança que sou também, Deus me conduziu a refletir sobre uma história da Bíblia hoje. E eu quero hoje com os irmãos meditar nela. Eu creio que essa história vai trazer ensinamentos de responsabilidade para a gente, de transformação e de como a presença de Deus ela é de extrema importância. Eu sei que nós já sabemos disso, eu sei que nós já falamos muito disso, mas é necessário bater na tecla sempre, para que a gente não se esqueça disso. E essa história ela é maravilhosa, e é por isso que o nosso tema de hoje é uma nova reforma, tá bom? Uma nova reforma. Hoje nós vamos nos basear, e aí eu quero que você já anote, se possível, você anotar, porque a gente vai se basear em 2 capítulos. Eu não vou ler todo o capítulo, não. A gente vai conversando, a gente vai lendo, eu vou comentando com vocês, a gente vai destrinchando o texto, tá? Mas hoje nós vamos ler 2 Reis 22, o capítulo 22 e o capítulo 23. É nessa história que nós vamos nos basear. E aí eu quero que os irmãos, se possível, com vontade, não precisa prometer, mas se possível, se lembrar, leia nessa semana esses 2 capítulos, para você se aprofundar mais ainda, para você visualizar melhor ainda essa história toda, tá bom? O versículo-chave, a gente vai se basear nesses 2, mas o versículo-chave para a gente dar o start nessa nossa conversa, está lá, 2 Reis 22, o capítulo 22, o versículo 1, tá bom? Que diz o seguinte: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jedida, filha de Adaias e Boscate. Bom? Nomes difíceis. Amém. Hoje nós vamos relembrar, às vezes, nem relembrar, às vezes conhecer uma história de um rei que tentou transformar o destino de uma nação inteira. Josias. Um rei que aos 8 anos de idade ele já se tornou rei. E se tornou rei dos mais dedicados ao Senhor. Um dos reis mais dedicados, e nós vamos falar mais sobre isso mais para frente. Para a gente começar a entender melhor essa história, vamos relembrar alguns fatos. Vamos nos situar aqui. Após a morte do rei Salomão, Israel se dividiu em 2 reinos. Até aqui a gente lembra, né? O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Beleza? Então nós estamos aqui já nesse momento na divisão do reino, Israel e Judá. Essa divisão aconteceu, para a gente relembrar, porque Deus já tinha avisado, já tinha demonstrado esta questão para Salomão. Porque Salomão, nas suas N mulheres, nas suas N esposas, ele casava com esposas estrangeiras e permitia que elas trouxessem para o reino os seus deuses pagãos. E não só trouxesse, mas realizasse cultos ali. Então começou a ter um sincretismo religioso ali. Começou a ter muitos deuses espalhados pelo reino. E justamente por conta disso, Israel como um todo, ele começou a ter um grande problema, o problema da idolatria. O problema da idolatria a partir de então. E por conta da idolatria, o reino quebrou. O reino dividiu. Após a morte de Salomão, então o reino se divide por conta da idolatria. E nós vamos ver, e quando você for estudar, e quando a gente for ler outros versículos aqui, outros momentos em outros domingos aqui na igreja, sempre se lembre disso, porque você vai ver que é uma luta constante, tanto em Israel quanto em Judá agora. Porque os dois nesse momento, até o exílio de cada um, tem um grande problema, uma grande luta contra a idolatria. Eles têm muitas melhoras, mas logo as melhoras vem a pior. E parece que é sempre
pior ainda, né? Vai piorando, né? Já estava ruim, aí parece que ficou pior, mais ou menos assim. Então Israel e Judá ficam nesse ponto. Aqui nós estamos focados em Josias, que era rei de Judá. Então a gente já está aqui em Judá. E outro ponto importante, neste momento Israel, o reino de Israel já tinha sido exilado, já tinha sido destruído, tá? Então só existia de Davi o reino de Judá, tá bom? E é aqui que a gente está centralizado. Judá, ele enfrentava uma das maiores crises espirituais. Já era o fim mesmo, uma coisa ruim mesmo. Por quê? Quando a gente começa a voltar um pouquinho, e aí hoje, meus irmãos daí da mídia, fiquem sempre em 2 Reis, mas às vezes a gente vai ir para lá e para cá, tá? Mas o foco sempre vai ser 2 Reis. Se a gente voltar um pouquinho, nós vamos entender a magnitude desse problema. 2 Reis 21, versículo 2 ao 3, e depois o versículo 6, eu quero ler com os irmãos. Diz o seguinte: ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado, como fizera Acabe, rei de Israel. E inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Agora o versículo 6. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação e consultou médiuns e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Aqui nós estamos falando de Manassés. Manassés é vô de Josias. E como a gente começa a ver, Manassés ele também começou muito cedo no reinado. Por ter começado muito cedo, viveu o tempo suficiente para influenciar fortemente Judá. Não somente no âmbito político, mas também no âmbito espiritual, como a gente leu aqui. Manassés ele não só permitiu a entrada da idolatria, ele misturou os cultos, ele misturou as coisas, o que era especialmente grave. Já era grave você trazer para dentro outros deuses. Agora era pior você misturar, fazer uma coisa de um Deus para agradar o Senhor. E como a gente pode ver, e a gente leu, ele chegou a sacrificar o próprio filho. Sacrificou o próprio filho aos deuses pagãos. Ou seja, não era só negligência, era rebelião já. Era um nível maior. As ações de Manassés, elas prepararam o terreno para o exílio. Elas deixaram as coisas piores. Tanto que depois, quando nós formos ver o exílio de Judá, lá ele diz que o problema maior foram os pecados de Manassés. Então Manassés ele já preparou o terreno para o pior. E aí, Manassés morre. Após isso vem Amon, filho de Manassés, que nós vamos ver que continuou no mesmo caminho. 2 Reis 21, o versículo 20 e o 21. Ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés, seu pai. Imitou seu pai em tudo, prestou culto aos ídolos aos quais seu pai havia cultuado e inclinou-se diante deles. O reinado de Amon, ele durou só 2 anos. Só que ele já não fez nada para retroceder o que o pai fez. Na verdade, ele continuou. E nesses 2 anos a gente já consegue ver que depois disso tudo de Manassés, a geração inteira já estava corrompida. Inclusive seu próprio filho. Corrompido totalmente. Amon ele não tomou nenhuma atitude para reverter o quadro espiritual, ele só continuou incentivando a idolatria dentro de Judá. E aí a liderança de Amon ela foi muito impopular. Tanto que Amon só durou o reinado de 2 anos e ele foi assassinado pelos seus próprios servos. E deixou o reino num caos completo. E aí nós estamos falando já dos 2 âmbitos. Um caos completo no âmbito político e um caos completo no âmbito espiritual. Aí entra nosso querido Josias, com 8 anos de idade. Vamos voltar para 2 Reis 22, a gente já leu o versículo 1. Vamos ler o 1 e o 2 junto?
2 Reis 22, o 1 e o 2 junto. Josias tinha 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Gedida, filho de Adaias. Ela era de Boscate. Agora o 2. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Parecia uma condição impossível, né? Humanamente falando, observa, humanamente falando, se você está lá junto com o povo, morreu o rei, mataram ele, entrou uma criança, já está um caos, entra uma criança para reinar sobre Judá. Humanamente falando, impossível, loucura. Uma criança de 8 anos. O que para nós parecia loucura, naquele tempo era até que comum. Por quê? O trono, ele geralmente passava, né, para o filho do último rei. Mesmo que fosse novo, porque não importava a idade, o que importava era a linhagem, a legitimidade. É herdeiro? Sim, então você é rei. Era mais ou menos assim. Por que eles faziam isso? Para evitar conflito e rebelião dentro do império. Para não ter problema, mantém. Mesmo que se fosse uma criança, se você tira ela da linhagem, assim, não, ele é o filho, mas ele tem 8 anos. Então não dá para, não, tem que ser. Porque se você tirasse ele da linhagem ali, da sucessão, já começava a encrenca. Então, mesmo assim, colocou a criança para ser rei. Só que com essas questões, provavelmente se tinha, né, pessoas que estavam ali, conselheiros que estavam ali, para ajudar, auxiliar nas decisões do povo, nas decisões do reino, até que o rei tomasse idade para poder governar. Então até que era normal. Josias, com 8 anos de idade, ele assume Judá, sem nenhum tipo de experiência. Só que como nós lemos, o versículo 2, ele destaca algo fundamental. Josias andou nos caminhos de Deus. Isso é importantíssimo aqui. Josias poderia até ser uma criança, mas Deus tinha outros planos. Não era uma limitação à sua idade, só que era uma oportunidade para mostrar que Deus usa aqueles que têm coração sincero, corações voltados a Ele. A Bíblia, ela também já nos mostra um padrão assim, se nós formos analisar. Um padrão muito interessante, que Deus com muita frequência, Ele sempre escolhe pessoas que aos olhos humanos parecem inadequadas para aquele cargo, inadequadas para aquela situação. A gente sabe, é importante sempre refletir sobre isso, sempre lembrar disso. Por exemplo, vamos ler 1 Samuel 16, o versículo 7. 1 Samuel 16, versículo 7, diz o seguinte: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. Deus valoriza o coração acima de qualquer aparência. Qualquer questão externa, não importa. O que Deus olha é o coração. Isso é clássico. É um padrão de Deus que você pode observar. Tendo essa perspectiva, nós vemos que Deus, por exemplo, escolheu Davi, quando Davi era só um jovem. Chamou Jeremias, mesmo Jeremias falando que ele era jovem demais. Usou Josias, que com 8 anos de idade já era rei. E já tinha um propósito. O critério divino não é a capacidade humana. Se fosse, não teria colocado, não permitiria criança, né? Não é a capacidade humana, mas é a disposição de buscar, de confiar em Deus e obedecer, principalmente. E o momento crucial da vida de Josias, o momento de aproximação com Deus, nós podemos encontrar lá em 2 Crônicas 34, o versículo 3, foi quando ele tinha 16 anos, ainda uma criança, né? Ainda um jovem. Com 16 anos ele mudou a vida dele. E nós vamos ler 2 Crônicas 34, versículo 3. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal.
Amém? Aqui o versículo ele já destaca que Josias começou a buscar a Deus desde jovem. E o buscar aqui é conhecer, compreender os seus caminhos, os caminhos de Deus. E aqui é importante, a Bíblia ela deixa muito claro, ela fala o Deus de Davi, e não o Deus de Amon, o Deus de Manassés. Ou seja, o que isso implica? Que Josias teve que ir muito mais para trás. Não dava para se basear no seu pai, não dava para se basear no seu avô, ele teve que ir lá para trás, para se basear em Davi. Foi baseado em Davi que ele encontra Deus, o Deus de Davi, e através disso ele se entrega, começa a buscar mais disso. Para ele buscar o modelo de liderança correta, ele olhou muito para trás. E isso já nos indica outra coisa, ele fez uma escolha consciente, mesmo tendo crescido num ambiente totalmente contrário a isso. Ele foi lá e buscou essa questão. Vamos ler agora, continuando, 2 Reis 22, vamos ler o versículo 3 ao 5, vai ser extenso um pouco, do 3 ao 5, depois o 8 e depois o 10, tá bom? 2 Reis 22, versículo 3 ao 5. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor. Tá bom? Agora o versículo 8. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. E agora o versículo 10. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu para o rei. Beleza? Uma transformação, quer dizer, a transformação mais radical começou de uma forma muito simples. Vamos reformar o templo. Era uma reforma simples. Imagina como que nós estamos passando aqui no Avivamento de Santana. É uma reforma não tão simples, né? Mas vamos pegar na mesma base. É uma questão simples. É só a gente arrumar toda a estrutura da parte de baixo e depois está tudo certo. A mesma ideia. Era uma coisa simples, mas a partir desse simples houve uma transformação radical. Porque houve ali, a gente já começa a ver, décadas de descuido do templo. O povo já estava tão impregnado nas práticas idólatras que eles deixaram o templo numa condição deplorável. Eles já não estavam muito bem ligando para o templo. Já mostrando não só uma questão material, mas uma desconexão espiritual. O povo já não estava conectado com Deus. E durante essas obras, durante essas questões, os sacerdotes eles descobriram o livro da lei no templo. Provavelmente o livro da lei que eles estão falando poderia ser Deuteronômio por inteiro ou só uma parte de Deuteronômio. Mas eles descobriram esse livro lá. Ou seja, o próprio livro, a palavra do Senhor, perdida dentro do próprio templo. Dentro da própria, vamos colocar nos dias de hoje, dentro da própria igreja. A palavra de Deus estava perdida, colocada de canto, com um monte de poeira. Não era só um esquecimento, mas era uma negligência da lei divina, da lei de Deus. O povo simplesmente enraizou, esqueceu de tudo. E Josias percebeu que, também tinha percebido que a palavra de Deus ela foi ignorada, ela foi esquecida. E nós vamos ver agora a reação de Josias depois que Safã leu o livro da lei. Está lá em 2 Reis 22, o versículo 11, e depois nós vamos ler o 13. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Versículo 13. Vão consultar o Senhor por mim,
pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. A reação de Josias não foi desculpas, não foi uma irritação, foi reconhecimento da gravidade da situação. Foi uma urgência de buscar uma solução. E a solução era qual? Misericórdia de Deus. Josias percebe a gravidade. Rasgar as vestes naquele tempo era sinal de tristeza e dor profunda. Josias, ele estava não só emocionalmente abalado, ele entendeu a seriedade do pecado que o povo na qual ele vive estava cometendo contra Deus. Percebeu que Judá já tinha se afastado dos caminhos do Senhor há muito tempo. E ali no livro da lei estava escrito o que aconteceria. Josias não só se emocionou, mas busca Deus. Busca direcionamento, orientação. Ele sabia que a descoberta do livro da lei não precisava tomar medidas baseadas em Deus. Ele sabia disso. Precisavam tomar atitudes corretas, guiadas pelo Senhor. Então ele pede para que o povo consulte, para que os seus porta-vozes consultem um profeta, porque ele precisava de uma orientação divina. Os profetas, eles eram porta-voz de Deus. Nós sabemos que Deus, ele se comunica de várias formas, mas nesse tempo, Deus, ele se comunicava de formas raras. Comunicava através de sonhos, visões, sinais, mas o meio mais comum era através dos profetas. Os profetas eram porta-voz de Deus. Então, Josias, já tendo um pouco de intimidade com o Senhor, desde os seus 16 anos, aqui com 20, mais ou menos, ele já percebe a situação e já sabe que ele precisa de um direcionamento de Deus. Então ele pede, consulte o Senhor por mim. Vá lá, consulte o Senhor pelo povo. Veja o que vai acontecer. E aí, nós vamos ler esse acontecido. 2 Reis 22, o versículo 14, depois nós vamos ler o 16 e o 17. 14. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, olha que difícil, gente, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikva, olha, gente, e neto de Aras, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Versículo 16 ao 17 agora. Aqui já é a Ulda falando. Assim diz o Senhor: eu vou trazer desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes. Tudo que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando-me a ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. A resposta da profetisa Ulda foi séria, foi reveladora. Ela confirmou o juízo que viria sobre Judá e que já estava determinado. Por conta do quê? Da rebeldia do povo. No entanto, ela ainda fala mais algumas coisas. E agora especificamente para Josias. Versículo 19 e o 20. 19 e o 20. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre este lugar. Então, eles levaram a resposta ao rei. Essa promessa certamente encheu o coração de Josias de esperança. Por quê? Se Deus honrava um coração quebrantado, um coração de entrega total a Deus, a ponto de não deixar passar pelo juízo que o Senhor traria sobre Judá, talvez
ainda fosse possível uma reforma nacional genuína, e se essa reforma nacional podia, na sua mente, mudar completamente a situação. Porque se o Senhor teve compaixão de um coração quebrantado, imagina de uma nação inteira quebrantada. É isso que Josias pensou. A resposta de Deus, através da profetisa, deu a Josias uma convicção de que poderia existir uma transformação nacional. Essa esperança motivou Josias a iniciar uma reforma, a reforma mais radical da história de Judá. Ele acreditava que se todo o povo se voltasse para Deus com a mesma sinceridade que ele tinha com Deus, a misericórdia divina poderia prevalecer sobre o juízo. Lá em 2 Reis agora, o capítulo 23, os versículos 2 ao 4, vamos ver o seguinte. Depois, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, do mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrada no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a sua alma aos seus mandamentos, seus preceitos e seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança, tá? Todo o povo. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas, que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Aserá, e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Amém? Josias tinha uma confirmação profética em mãos. Encontrou a palavra, entendeu o problema, o nível do problema, e tinha em mãos a confirmação de fato. Mas ao mesmo tempo, ele tinha esperança, como a gente conversou. Esperança de misericórdia dentro do seu coração. O primeiro passo que Josias teve então foi reunir todo mundo, todo o povo de Judá. E ele faz a leitura do livro que ele acabou de encontrar. Faz a leitura para o povo. É um momento na qual, de liderança, que ele mostra que a restauração do povo não dependia só do rei, dependeria do povo. Então ele lê para todos. E Josias, ele renovou formalmente a aliança do Senhor na frente de todos e convocou o povo para fazer a mesma coisa. A palavra de Deus, então, a partir daquele momento, ela volta a ocupar o lugar principal de Judá. Josias, ele não só fez um discurso bonito, uma leitura de um livro. Não, Josias, ele bota em ação. Nessa sua ação, ele começa a remover e destruir todos os objetos ligados à idolatria. Ou seja, ele mostrou que a verdadeira renovação espiritual, ela não só está no arrependimento. O arrependimento é a primeira etapa. Não está na palavra. A palavra é a confissão. Mas ela está na ação concreta e decisiva de tirar tudo o que desviava o coração de Deus, o coração do povo de Deus. E podemos ver o ápice dessa reforma de Josias na celebração da Páscoa. Ali foi o ápice, porque a celebração da Páscoa até então ela tinha sido negligenciada, deixada de lado. E ali é o ápice dessa renovação e dessa reforma. E nós vamos ler 2 Reis 23, o 21 e o 22. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa ao Senhor seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como esta. O texto já fala, não teve uma Páscoa tão celebrada daquela forma. E nós podemos entender que ela foi celebrada de uma maneira perfeita, de uma maneira
de coração, não tinha sido celebrada uma Páscoa como aquela, nem no tempo de Israel, nem depois, quando Israel se dividiu, não teve uma Páscoa assim, no reino do norte e no reino do sul. Não teve uma Páscoa tão perto de Deus como Josias tinha proposto. Ele não estava promovendo um ritual, longe disso. Ele estava promovendo e conduzindo a nação às origens. A Páscoa, vamos relembrar, a Páscoa que eles comemoravam era para relembrar o que Deus fez pelo povo, a libertação do povo do Egito, das 10 pragas, de tudo o que aconteceu. Quando eles negligenciam isso, eles esquecem a própria história. É como se você, na sua família, você simplesmente, antigamente você tinha costumes bons, costumes legais. E você simplesmente, com o passar do tempo, você esquece de fazer isso e nunca mais fez. É mais ou menos assim. Eles tinham esse costume, não era um ritual, era uma comemoração, um lembrete. É da mesma forma como nós fazemos hoje, por exemplo, a Santa Ceia. Não é um ritual, é um lembrete. É um lembrete. Para eles era a mesma coisa e eles negligenciaram, deixaram de lado. E nós podemos ver também, com o texto, ele deixa claro que não teve uma Páscoa tão igual àquela. Nós conseguimos entender então que Josias observou fielmente cada detalhe da palavra. Foi um compromisso de Josias em obedecer exatamente o que o Senhor tinha falado. Foi mais do que uma festa, foi uma reafirmação da identidade de Israel e de uma renovação de fé diante de Deus. Era isso que Josias promoveu. Josias, ele manteve esse compromisso por cerca de 13 anos, desde o início da reforma. Desde aquele momento, 13 anos, manteve esse compromisso, até que chegou a sua morte, de uma forma inesperada, numa batalha. Quando nós vemos tudo que Josias fez até então, já conseguimos perceber, é um legado, deixou um legado. Só que não foi bem assim que aconteceu. Apesar de todos os esforços sinceros de Josias, a mudança não alcançou de fato o povo. É o velho ditado: uma andorinha só não faz verão. A mesma coisa aqui. Jeremias 3, versículo 10, fala o seguinte: apesar de tudo isso, a sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. Jeremias, ele foi o último grande profeta a ministrar em Jerusalém antes do exílio. E aqui, no capítulo 3, Deus ele vai comparar Israel e Judá, reino do norte e reino do sul, a esposas infiéis. O reino do norte, como a gente já falou, ele já tinha sido levado para o exílio. Por conta do quê? De idolatria. Já tinha cometido esse erro. Já estava lá. Não existia mais. E Judá, ao invés de observar aquilo como uma referência, como um modelo de não devo fazer, porque vai dar ruim, não. Só manteve uma aparência de religiosidade. Essa palavra profética de Jeremias mostra que, embora o povo ele tivesse aderido de forma externa, tudo o que o seu pai fez, as reformas que o seu pai propôs, mostra também que internamente o coração continuava dividido. A conversão do povo foi só superficial. E aí, Josias morreu. Por que eu estou falando isso? Porque logo depois vem Jeoacás, filho de Josias, para dar continuidade, né? Vamos ler então. 2 Reis 23, 31 e o 32. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar. Olha só, já teve mais experiência do que o pai, né? Que entrou com 8. E reinou só 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova.
tal como os seus antepassados. 3 meses só de reinado, meu irmão. 3 meses. Josias já havia abandonado, o filho de Josias já havia abandonado tudo que o pai propôs. Só 3 meses. Isso o que mostra para a gente? Não precisou de muito tempo só para mostrar que o coração já estava corrompido. Já não estava certo. Aquela reforma funcionou só para Josias. O povo não aderiu. O próprio filho não aderiu. Em 3 meses ele já voltou a fazer tudo o que não era para ser feito. E aí depois desses 3 meses, precisou herdar outros, né? E aí seus filhos, ainda teve outros, não vamos entrar em detalhes agora, mas depois, por isso que eu falei, depois leiam lá, é interessante. Mas teve tio, teve filho de novo de Josias, e todos eles, depois de Josias, fizeram tudo o que Deus reprova. Seguiram os passos, não de Josias, mas dos antepassados. Talvez do bisavô, do tataravô, Manassés, seguiram os mesmos passos. E aí, nós já sabemos, o desfecho de Judá é registrado em 2 Reis 24, versículo 2 e 3. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas, para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos e os profetas. Com certeza, isso aconteceu a Judá, conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença, por causa de todos os seus pecados, de todos os pecados que Manassés cometeu. Lembra que eu falei? Manassés, ele já preparou o caminho do errado. Dali era de mal para pior. É o que aconteceu. Apesar do que Josias tinha feito, apesar dos esforços dele, o juízo sobre Judá continuou. Porque o arrependimento nacional não foi genuíno. Apenas depois de 22 anos da morte de Josias, Jerusalém foi destruída e levada ao exílio. 2 Reis 23, versículo 25, diz o seguinte: nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Mesmo que a reforma de Josias ela não tivesse tido efeito no povo, o legado dele permanece. O legado dele permanece. E ele é uma das grandes pessoas de grandes exemplos das Escrituras. E essa declaração é uma das mais marcantes. Coloca Josias em termos de dedicação à lei, aqui, ou até mais do que Davi. Davi não é o exemplo, o modelo que o povo seguia. Josias foi colocado aqui, um pouquinho mais até. Ele deixou um legado. Josias, ele se tornou especial não porque ele era, não pelo que ele fazia, não pelo nada, por nada, mas pela sinceridade e pela integridade do seu coração diante de Deus. Ele tinha uma fidelidade inabalável, que foi mantida do início ao fim, dentro dos seus 31 anos de reinado. Principalmente na sua reforma. E a aprovação divina sobre Josias, ela foi confirmada pela profetisa lá que nós lemos. Através de Uda, nós vemos que Deus de fato reconheceu e honrou a sinceridade do coração de Josias, mesmo sabendo que a nação não iria seguir pelo mesmo caminho. A história de Josias, meus irmãos, ela não é só uma história, não é só um relato, ela é um chamado urgente para nós hoje. Assim como Judá, nós precisamos de transformação genuína. Nós, igreja como um todo, a igreja como um todo, no mundo, precisamos de uma transformação, de uma reforma. E a partir dessa história eu trouxe algumas lições
para refletirmos. Lições valiosas que eu quero meditar com vocês. Primeira lição, clara. Idade não define o seu potencial em Deus. Quero ler com os irmãos 1 Timóteo 4, 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Josias, ele tinha 8 anos. 16, ele começa a buscar a Deus de forma sincera. E aos 20, ele lidera uma das maiores reformas da história espiritual aqui que nós estamos lendo. Enquanto muitos jovens hoje, com 20 anos, não sabem nem o que vai fazer, Josias, com 20 anos, já guiava um povo para uma reforma. E como nós já falamos, a Bíblia está repleta de pessoas que fizeram o que Deus queria, independente da idade. José, 17 anos, vendido como escravo, pelos próprios irmãos. Só que depois se transforma no governador do Egito. Davi, só um adolescente, e aí enfrenta Golias. Jeremias, eu sou muito jovem, e Deus o chamou para ser profeta. Por outro lado, nós estamos falando só de jovens, e os velhos? Abraão, 75 anos, quando Deus chama ele para deixar a terra. Moisés, 80 anos, quando confrontou o faraó. Caleb, aos 85 anos, pediu para conquistar uma das montanhas mais difíceis. Hoje, nós vivenciamos uma cultura que subestima os jovens, falando que os jovens são imaturos. E, enquanto subestima os jovens, desanima os velhos, falando, já foi seu tempo, meu irmão. É tarde demais. Só que Deus opera numa lógica diferente. A gente não pode deixar passar em branco. A lógica de Deus não é a nossa. Ele observa coração disposto. Não o que você sabe fazer. Mas eu sei fazer isso, Deus. Não me interessa. Eu não vou te usar para isso. Posso até te usar, mas não é isso que eu quero para a sua vida. Deus, eu não sei fazer nada. Não me interessa. Eu vou te usar mesmo assim. Se você é jovem, não permita que sua idade seja usada como desculpa. Principalmente as crianças. Não permita que sua idade seja como desculpa. Eu preciso amadurecer mais. Eu preciso viver um pouquinho mais. Se entrega a Deus de forma completa. Se entregue a Deus de forma na qual você nunca viu, na qual você nunca presenciou na tua vida. Se entrega. Se você é velho, mais velho, se você já tem muita experiência de vida, lembra que Deus ainda tem muitos planos específicos para você. Nunca é tarde para uma reforma pessoal, meu irmão. Usa. Se você tem experiência, se você diz que você é experiente, use sua experiência para impactar vidas. Nós precisamos de estratégias. Quem é melhor para ter estratégia do que as pessoas mais sábias? Precisamos uns dos outros. Não tem data, hora, idade certa para estar com Deus. Seja você criança, seja você jovem, seja você adulto, seja você velho, ainda tem muito chão para percorrer. Cada um fazendo aquilo que consegue, mas todos para Deus. Você entende? Não tem tempo, hora certa para Deus. Segunda lição. O ambiente ao nosso redor não precisa nos definir. Romanos 12, 2 diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Josias, ele vem e cresce numa família e numa cultura completamente corrompida, perdida, abandonada espiritualmente. Seu avô, Manassés, 50 anos, só promovendo a idolatria. Fez o pior, sacrificou o filho. Seu pai, Amon, não parou, só continuou o legado. E Josias, caminho completamente diferente. A Bíblia diz que ele andou em todos os caminhos de Davi e que começou a buscar o Deus de Davi. Isso nos mostra que sim, nós somos influenciados pelo meio em que vivemos, mas não somos prisioneiros a essa influência. Por quê? Porque Deus nos deu livre-arbítrio, capacidade de fazer escolhas conscientes. Nós podemos sim ir contra a corrente. Muitos de nós usamos, por exemplo, o nosso passado, a nossa família, a nossa cultura, como uma desculpa para a gente ficar longe de Deus. É que eu cresci numa família que não é cristã, então é até natural que eu tenha dificuldade com a fé. Ou então, é que os meus amigos, eles não entendem a minha busca por Deus. Ou então, no meu trabalho, todo mundo age de forma desonesta, então, eu não tenho como ser diferente. Mas a história de Josias, ela desafia a gente. Se ele conseguiu ser radicalmente diferente, num ambiente completamente hostil a Deus, o que a gente está fazendo? O que a gente está falando? Daniel e seus amigos mantiveram a fé lá na Babilônia. José, íntegro dentro do Egito. E Paulo plantou igrejas pelo Império Romano, mesmo perseguindo os cristãos. O ambiente ao nosso redor não precisa e não pode nos definir. Na verdade, é o contrário. Você precisa ser a diferença no ambiente. Você tem que ser a reforma que a pessoa precisa ver. Não podemos nos amoldar aos padrões do mundo. Os padrões são esses. E nós sabemos. Não adianta nem a gente fazer lista aqui, é muito grande a lista. A gente sabe. Nós precisamos ser a diferença, nós precisamos transformar, nós precisamos influenciar e não ser influenciados. E não transformados pelos outros. Nós precisamos agir igual Josias, que tornou-se um agente transformador da sua geração. Terceiro ponto. A palavra de Deus deve ser redescoberta e valorizada. Salmo 119. Vamos ler tudo? Não. Só o versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ou, o clássico, que nós sabemos, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O momento decisivo da vida de Josias foi quando a palavra de Deus foi encontrada e lida diante dele. E é impressionante a gente pensar que a palavra de Deus estava literalmente perdida na casa de Deus. A verdadeira palavra de Deus foi esquecida. A reação imediata depois que Josias escuta a leitura é de quebrantamento profundo. Automaticamente ele busca orientação divina. Ele não apenas respeitava a palavra de Deus, mas ele permitia que a palavra de Deus examinasse o coração dele e transformasse a vida dele. O Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, é inteiramente dedicado a falar do valor e o poder da palavra de Deus. Lá você vai encontrar declarações como a da palavra de Deus ser mais doce do que o mel, mais valiosa do que milhares de peças de ouro e de prata, e que todos os mandamentos são verdadeiros. E hoje, nós vivemos num paradoxo. Nós temos acesso à Bíblia da forma que Josias jamais teve. Nós temos acesso a qualquer momento. Imediatamente, estou ali,
Tenho a palavra de Deus ao meu dispor. Possuímos diversas traduções, diversos comentários, diversas pessoas estudiosas da palavra de Deus, diversos conteúdos, pregações por aí. O que para Josias era um grande tesouro, um tesouro perdido, nós temos 24 horas por dia. E aí eu te pergunto um negócio: nós valorizamos esse tesouro? Valorizamos a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela ainda tem poder de quebrantar o seu coração? Como ela quebrantou Josias? Josias, ele escutou a palavra de Deus, a leitura, automaticamente ele se sentiu culpado. A palavra de Deus ainda faz isso com você? Você ainda consegue se surpreender com a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela te confronta? Ela te transforma? Ou ela só se transformou em mais um conteúdo digital, em mais um livro na tua estante, como qualquer outro que a gente consome diariamente? Olha o que é engraçado. Muitos cristãos sofrem de fome espiritual, tendo o pão da vida. Nós conhecemos versículos isolados, mas não conhecemos a narrativa completa do versículo. Nós sabemos frases lindas para postar no Instagram. Posta uma foto, né? Ebenezer. E a gente não permite que essa palavra que nós achamos tão bonita transforme a nossa vida, transforme o nosso coração. Uma nova reforma, ela só acontece quando nós redescobrimos a autoridade suprema e transformadora da palavra de Deus na nossa vida. Só vai acontecer isso quando nós pararmos de tratar a palavra de Deus como um livro comum e reconhecer como a revelação viva do próprio Deus em nós. Não é só mais um conteúdo. Não deve ser só mais um conteúdo. Quarta lição. O arrependimento verdadeiro, ele exige mudança de atitude. Eu quero ler com os irmãos 2 Coríntios 7, versículo 10, versículo que a gente já leu aqui em outra base, já falamos sobre. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a este respeito. Josias, ele não só se entristeceu, ele traduziu sua emoção numa ação transformadora. Ele iniciou uma reforma radical. E ela incluía remover e queimar todos os objetos idólatras, destruir os sacerdotes pagãos, destituir os sacerdotes pagãos, destruir sim agora os altares dedicados aos deuses falsos, purificar as cidades de Judá e restaurar a celebração da Páscoa, exatamente como estava descrita na lei. A palavra arrependimento, no grego, significa literalmente mudança de mente ou mudança de direção. Não é só sentir culpa. Não é só sentir remorso. Ai, olha, Deus, eu estou errado. Não só isso. É decidir conscientemente não seguir o caminho que você seguia. Seguir um caminho diferente. É um reconhecimento intelectual do erro. É entender o pecado que você está e ter mudança prática desse comportamento. Paulo, ele distinguiu a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo, né, que nós já falamos aqui. Segundo Deus, ela produz o arrependimento, que leva a uma transformação de vida. E a tristeza segundo o mundo, o que ela é? Superficial. É só choro, é só lágrima, nada mais. Infelizmente, nós confundimos emoção religiosa com transformação espiritual. Nós nos emocionamos no culto, nós choramos durante a ministração, nós levantamos a mão no momento da consagração, nós fazemos promessas sinceras a Deus, e aí chega segunda-feira, a gente volta ao normal.
nossas prioridades, elas continuam desalinhadas com Deus, com os valores do reino de Deus. Só que o arrependimento verdadeiro, ele produz frutos visíveis. Se houve uma genuína reforma do coração, ela vai se manifestar, sim, em ações e atitudes. Por exemplo, no modo como a gente trata a nossa família. A gente demonstra mais paciência. Precisa de paciência. Precisa de perdão. Nós agimos diferente no trabalho, diferente no estudo, sendo íntegro, mesmo quando ninguém observa. Nós usamos o tempo da melhor forma, priorizando o que de fato tem valor. Nós gerenciamos os nossos recursos financeiros também, sendo responsáveis. E também, como nós nos relacionamos com Deus, cultivando uma vida de oração e de estudo da palavra de forma constante. O arrependimento verdadeiro, ele não é um evento único. É um estilo de vida. Disposição constante de permitir que Deus examine o seu coração e transforme áreas que ainda não foram afetadas por Deus, pela vontade dele. Quinta lição. Nossa fidelidade importa, mesmo quando os outros falham. 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Ou seja, ele está falando que os outros nos considerem como servos encarregados do mistério de Deus. E o que se requer de nós, que sejamos fiéis. Uma das lições mais dolorosas da história de Josias é que ele não conseguiu produzir uma mudança nas pessoas. Uma mudança no coração do povo. Provavelmente ele amava o povo. Porque ele ama a Deus e não queria ver o povo daquele jeito. Então ele amava o povo. Talvez a história mais triste é pensar nisso. Josias não conseguiu essa ação que ele queria tanto. Imagine a frustração de Josias, como é que foi? Imaginando, se ele ainda estivesse ali, pudesse ver seu próprio filho abandonando tudo o que ele fez, tudo o que Deus tinha para ele. 3 meses, Jeoacás já tinha feito tudo o que o Senhor reprova. E a Bíblia, você vai vendo que todos os outros fizeram tudo o que o Senhor reprova. Tudo tinha parecido em vão. Só que uma verdade fundamental que define a nossa vida cristã de forma autêntica é que o nosso chamado não é para o sucesso visível, mas para a fidelidade constante. Jesus, ele, por exemplo, demonstrou isso na parábola dos talentos. Quando ele fala lá, muito bem, servo bom e fiel, ele não disse servo bem-sucedido, ou parabéns, servo que conseguiu fazer mais. Ele fala, servo fiel. A fidelidade não é medida pelo quanto eu consigo, pelas coisas que eu faço, mas ela é medida pela constância do meu obedecimento à palavra do Senhor. Independente do que acontece ao meu redor, independente das outras pessoas, independente de como me respondem, eu continuo fiel em Deus, obedecendo sua palavra. Isso significa, por exemplo, e tem muito a ver com domínio próprio. Por exemplo, você está lá dirigindo, passa uma pessoa, te fecha. Mesmo que a resposta da pessoa neste momento seja uma resposta negativa, você tem que se manter fiel a Deus, obedecendo sua palavra, não amaldiçoando a vida daquela pessoa. Você entende? Quando as outras pessoas falham, nós devemos ser fiéis. Não devemos nos comparar aos outros. Não devemos. Noé, vamos pegar o exemplo dele? Construiu a arca sem ter visto a primeira gota. E continuou ali. Jeremias pregou por 40 anos para um povo que recusava ouvir. E continuava pregando. Paulo, ele plantou igrejas e discipulou pessoas, sabendo que muitas se desviariam também. Se todos eles tivessem pensado, por exemplo, Noé, poxa, mas será que vai chover? Só vou construir a arca quando começar a primeira gota. Ou, por exemplo, até Paulo. Eu vou parar de plantar a igreja, só está me dando BO.
Só está me dando dor de cabeça, porque eu faço e o povo desvia. Se eles tivessem pensado dessa forma, não teria o que aconteceu. Não aconteceria o pós. Você entende? Se Paulo, por exemplo, não tivesse feito essas coisas, talvez tinha esfriado e não teria visto muitas das cartas de Paulo. E elas não teriam afetado as nossas vidas nos dias de hoje. Às vezes nós desanimamos, e é normal, é natural. Só que a gente não pode deixar isso atrapalhar a nossa fidelidade ao Senhor. Às vezes nós desanimamos quando a nossa família ela não responde ao Evangelho. Você tem um membro da sua família que você ora e ele não vem. Às vezes a gente se desanima com isso. Às vezes desanimamos quando os filhos fazem escolhas que nos entristecem. Quando a igreja não cresce numericamente. Quando os nossos esforços evangelísticos parece que não produz efeito. Quando aquilo que nós estamos trabalhando não tem o que nós imaginamos. Só que a gente tem que se lembrar de uma coisa. Nossa responsabilidade é só de ser fiel. Só seja fiel. E não seja o responsável pelos resultados finais. Você não é o seu dever ser responsável pelos resultados finais. Deus nos chama para ser testemunhas fiéis, plantadores obedientes, servos consistentes. Os frutos ficam na mão de Deus. E acabou. Nossa fidelidade hoje nossa fidelidade hoje pode estar plantando sementes que darão frutos e nós não veremos. Hoje você pode estar pregando na vida de alguém e talvez você não esteja mais aqui e você, no seu último suspiro, talvez até pense, poxa, tadinho, nunca mais, né? Mas talvez aquela pessoa, só depois, ela vai ter um impacto. Eu já contei isso aqui e volto a falar, para a gente relembrar. Na morte do amigo do meu pai, o Evaldo, aquela na qual eu passei o episódio na praia, a família dele não estava bem, e ele orava constantemente pela família. Ele morreu. No velório dele, o pastor começou a pregar e falar, e a grande parte voltou para Deus naquele momento. No velório, pessoas aceitaram a Jesus, voltaram para os caminhos do Senhor. Ele não viu, precisou morrer para que outras pessoas pudessem voltar a viver. Você entende? Talvez a gente não veja os frutos, talvez nós vejamos, talvez seja nós a pessoa que vai colher, mas talvez nós só estamos regando, talvez nós somos as pessoas que estamos plantando. Não se preocupe com a semente. A semente ela é boa. A semente é boa. O problema é o solo, mas aí já não é uma preocupação sua, é de Deus. Colher os frutos vem de Deus. Amém? Sexta lição, e eu creio que é a última lição. Adoração verdadeira, ela deve ser restaurada nas nossas vidas. Lá em João 4, versículo 23 e 24, fala o seguinte: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma das principais ações de Josias foi restaurar a verdadeira adoração dentro do templo. Ele não criou um sincretismo religioso, né? Ele não misturou as coisas só para agradar todo mundo. Ai, porque o fulano... Não. Ele tirou tudo, afastou tudo que não era, purificou, fez uma purificação radical e total. E como nós vimos, o clímax, o ponto alto, aqui para a gente saber que foi mesmo, a palavra de Deus voltou ao centro, foi a Páscoa, a celebração da Páscoa, descrita como uma das melhores. Josias, ele entendeu algo fundamental. Não podemos adorar a Deus do jeito que nós queremos, ou do jeito que nós achamos que devemos adorar. Mas devemos adorar da forma como Ele estabeleceu na lei, na sua palavra.
Naquele tempo, a lei falava sobre o templo. E para nós hoje? Qual que é para nós? Jesus, na sua conversa com a mulher samaritana, que nós lemos, ele estabeleceu o padrão definitivo de adoração, em espírito, em verdade. Então, se nós devemos seguir à risca a palavra do Senhor, devemos de fato seguir adoração em espírito, em verdade. Adorar em espírito é uma adoração que brota de um coração regenerado pelo Espírito Santo. E não só uma performance, não só um jeito. Adorar em verdade significa que a nossa adoração deve estar alinhada com a revelação bíblica de quem Deus é e o que Ele quer para a gente. E aqui está o ponto crucial para a nossa geração atual. A nossa geração precisa entender e compreender que a verdadeira adoração ela não se mede pela intensidade da manifestação externa, mas pelo que está lá dentro, a transformação do interior do coração. Paulo nos ensina que devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, porque isso é o quê? O nosso culto racional. Está lá em Romanos 12, 1. Sabendo disso, meu irmão, está na hora, passou na verdade, da gente realizar o nosso culto racional, de forma racional. Pular, gritar, cair, chorar, sorrir, qualquer outra expressão, qualquer outra emoção, sem Deus é vazio. Se o seu coração permanece inalterado, você pode gritar, não vai acontecer nada. Você pode chorar, não vai acontecer nada. Você pode dançar, pular, gritar, correr, ficar aleluia, aleluia, aleluia. Está vazio o coração? Não está conectado com Deus? É em vão. Isso não vale de nada. O externo não vale de nada. O que vale é o interior. Deus não se impressiona com o que você faz. Deus não se impressiona com o que eu faço, de forma externa, do que eu estou fazendo, da forma como eu me visto. Deus não se impressiona com isso. Ele nem olha. O que importa e o que Ele sim se impressiona de fato, se entristece, fica feliz, é o que Ele vê dentro do seu coração. É o que Ele enxerga lá dentro, no fundo. A adoração que Deus procura, ela começa na nossa rendição. Você quer adorar a Deus? Eu quero cantar. Não estou falando de cantar. Você quer adorar a Deus? Eu quero dançar. Não estou falando de dançar. Você quer adorar a Deus? Muda o seu coração. Transforma as suas atitudes. Viva diferente. Viva de uma maneira reformada, transformada, baseada no Senhor, na palavra dEle. A nossa geração, ela enfrenta um desafio similar com o que Josias enfrentou. Precisamos redescobrir e restaurar a adoração de verdade. Perceba, por exemplo, principalmente aqui na nossa igreja, o quanto nós falamos sobre reconhecer quem Deus é. Porque se eu perguntar, e se você sair por aí perguntando, você conhece a Deus? Você conhece a Jesus? A pessoa vai falar que ela conhece. Então nossa luta hoje não é mais falar sobre quem Deus é. Falar de Deus, apresentar o Senhor. Não, nossa luta é redescobrimento de quem Deus é. Revalorização das coisas de Deus. Enxergar o que de fato é adoração. Quando a gente vem para ensaiar, sempre na nossa oração, eu sempre falo, Senhor, a nossa adoração verdadeira não é o que a gente faz. Não tem ninguém profissional aqui. E mesmo que tivesse, não é o nosso foco. A nossa adoração de verdade, quando nós vamos ensaiar para tocar, fazer qualquer coisa, começa desde lá atrás. É o momento que você sai da sua casa. É o momento que você olhou para uma pessoa. É o momento que você começa a pensar. Ali já começa a sua adoração a Deus. Você quer adorar a Deus? Muda o seu pensamento. Você quer adorar a Deus? Muda a sua vida. Você quer adorar a Deus? Mude.
Quando você muda, você está adorando a Deus. Vou falar, por exemplo, de uma situação sobre mim. Em casa, principalmente, vou pegar esse exemplo. De um determinado tempo para cá, minha família sempre falou, você mudou. E aí eu falo assim, como é que você percebe que eu mudei? Eu falei, porque você está feliz. Ou seja, o que eu quero falar com isso? Você adora lá dentro. Só assim você consegue. A transformação da sua vida é a adoração que Deus quer. E acabou. Você entende? Hoje não se trata de remover ídolos físicos, mas os ídolos modernos, que competem com Deus. Esses ídolos podem incluir, por exemplo, materialismo. Aquele momento que nós valorizamos o bem material, acima de qualquer coisa. A busca obsessiva pelo sucesso profissional. Eu preciso trabalhar, eu não tenho tempo. Aí você deixa de ter tempo para a família, você deixa de ter tempo para os seus amigos, e você deixa de ter tempo para Deus, na igreja, com seus irmãos. Entretenimento excessivo, por exemplo. Quando você se entretém demais, qualquer coisa, tá? Desde ver filme, desde ver série. Eu vejo gente que, já vi gente que fala, não, eu maratonei a série num dia. Às vezes eu consigo, mas eu fico muito ruim depois, né? Mas tem gente que não, é uma série atrás da outra. Isso aí é um entretenimento excessivo. Já parou para pensar que isso pode estar dando lugar para outras coisas muito importantes na sua vida? Como, por exemplo, deixa eu pensar, Deus? As redes sociais, por exemplo, tornam a fonte de validação pessoal muito importante, acima até do que Deus pensa sobre você. Às vezes nós nos preocupamos muito mais do que nós vemos na internet do que Deus pensa de nós. Eu brinquei com a Fê, porque a gente postou, eu fiz a postagem e marquei ela do nosso filho. E aí eu falei assim, eu nunca na minha vida consegui 200 curtidas num post. Aí eu falei, caramba, tô me sentindo famoso. Mas eu falei para ela, assim, não me importa, eu tô brincando. Porque se de fato me importasse, tá ferrado. Que aí depois eu teria que fazer uma outra postagem superior. E o que é superior do que um filho, né? Não tem. Só se fosse isso. Aí é gêmeos, aí dobra, né? Entende? Então a gente dá muito mais valor do que as pessoas pensam da gente, do que o Deus pensa de nós. Os nossos próprios sonhos e ambições também são ídolos modernos. Podem se tornar ídolos modernos. Às vezes nós colocamos sonhos acima do que de Deus. Sonhos acima até das nossas próprias vidas. E principalmente o que a gente não enxerga, um ídolo moderno que faz parte da nossa vida e a gente não percebe, religiosidade é um ídolo. Quando nós fazemos rituais, numa obrigação de só assim eu consigo acessar o Senhor, está errado. Devemos remover. A verdadeira adoração, ela não se limita aos momentos de culto congregacional, embora os inclua. É importante sim, mas não se limita a isso. Quando o nosso coração ele está genuinamente rendido a Deus, tudo na nossa vida se torna uma adoração. Tudo. Você está de fato com o Senhor, até o seu bom dia é uma adoração ao Senhor. Até a sua forma de falar é uma adoração ao Senhor. E eu pego isso já com gancho, por exemplo, do livre-arbítrio. Eu sempre pensei no seguinte, não tem nada que possa nos controlar. Somos nós que decidimos isso. Então, quando eu desejo adorar o Senhor, o meu estilo de vida, a minha alegria, até mesmo na tristeza, eu sou feliz. Até mesmo no momento que eu deveria estar bravo, eu sou feliz. Eu penso o seguinte, não pode ter cristão triste e cristão bravo. Você entendeu? Tem que ter cristão de bem com a vida. Ah, mas tá ruim. Tudo bem, acontece. É normal. Nessa vida vai acontecer coisa ruim mesmo. Mas você não tem a vida eterna? O Senhor já não te prometeu a vida eterna? Está com Ele no fim? Construa a sua vida, não olhando o que você tem aqui. Observe a eternidade. Construa a sua vida observando o que você vai ter na eternidade. Não deixe seus sentimentos
a sua vida transformar você. Deixa que Deus transforme você, para que aí você transforme as outras coisas. Ou seja, isso significa que nossos trabalhos, nossos relacionamentos, nossa administração do tempo, dos recursos, nossa forma de tratar as pessoas, a escolha dos nossos entretenimentos, nossas amizades, tudo isso deve se refletir na devoção a Deus, que nos criou, que nos salvou. Quando nós estamos adorando a Deus, tudo isso é impactado. A adoração a Deus verdadeira envolve sacrifício também. Josias, ele gastou recursos significativos para reformar o templo. Gastou recursos na celebração da Páscoa. Hoje, podemos ter alguns tipos de sacrifício. Por exemplo, o tempo. Um tempo para cultivar uma vida de devocional. Por exemplo, recursos financeiros para contribuir generosamente com a obra do Senhor, ou contribuir na vida do teu irmão que precisa. Às vezes, precisamos de sacrifício de conforto pessoal, para servir os outros. Às vezes, precisamos sacrificar certos prazeres que nós temos. Por exemplo, hoje, eu vindo para cá, hoje estava um dia gostoso, e eu falei, poxa, faz tempo que eu não vou no shopping. Hoje seria um bom dia para ir no shopping. Você sacrifica momentos de prazer para estar com Deus, na obra de Deus, falando com Deus, com seus irmãos. A restauração da adoração verdadeira, ela começa quando nós reconhecemos que nós fomos criados primeiramente para glorificar Deus e nos alegrar nele para sempre. Quando nós compreendemos isso lá no nosso interior, aí a nossa adoração, ela deixa de ser um dever e passa a ser uma resposta espontânea de amor e de gratidão. Você não pensa, você já adora. Um coração que foi tocado pela graça de Deus e que agora vive para a sua glória, não porque é obrigatório, mas porque descobriu que não há lugar melhor do que estar na presença daquele que nos amou primeiro. Quero concluir. Hoje nós, como nos dias de Josias, vivemos uma geração que precisa redescobrir quem Deus é. Viver uma geração que precisa redescobrir, de fato, a palavra do Senhor. Nós estamos cercados numa cultura que mistura as coisas. Uma cultura que não exige transformação real do coração. Mas Deus está procurando homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, qualquer um, que esteja não conformado com o cristianismo atual que nós vivemos. Pessoas que buscam uma reforma genuína, começando pelo próprio coração. E a pergunta que fica para cada um de nós hoje: que tipo de reforma Deus quer fazer na sua vida hoje? Talvez Ele queira uma reforma da sua vida devocional, dos seus relacionamentos, das suas prioridades, uma reforma na sua adoração, uma reforma no seu testemunho. A reforma verdadeira, ela não acontece por acaso. Josias descobriu isso. Ela exige uma decisão corajosa e consciente, que só você pode fazer. Demanda que a gente busque a Deus como se fosse um tesouro perdido, preciosíssimo, algo de valor que você não pode perder. É assim que nós devemos buscar a Deus. Você não precisa ter tudo resolvido para começar. Não precisa se sentir totalmente preparado. Josias era só uma criança e ele tinha um coração aberto. O que você precisa é de um coração disposto para falar assim: Senhor, eu quero te buscar de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças. Examina o meu coração, me transforma. Assim como Davi, ele fala lá no Salmo 139, né? Sonda-me, Senhor. Essa é a adoração, é a oração de quem deseja uma nova reforma. É a súplica de quem não se contenta com uma vida cristã comum, rasa, mas anseia pela transformação genuína que só Deus
pode dar para a gente, pode operar nas nossas vidas. Que essa oração seja a nossa oração hoje. A nossa oração todos os dias da nossa vida. Porque quando o nosso coração está verdadeiramente rendido a Deus, aí a gente consegue viver uma vida que realmente importa para a eternidade. Meu irmão, então, a reforma ela começa agora. A reforma ela começa com você. Ela começa em você, a partir de você. Seja você um agente transformador, reformador. Vamos mudar a forma como as pessoas enxergam quem Deus é e mostrar de fato quem Deus é através da palavra. Através de que Cristo de fato quer mostrar.